Olá, gente! Nós estamos vivendo um período de quarentena, período de confinamento, de isolamento. Lá no espaço de cursos Mila Ribeiro está fechado, não estou podendo trabalhar, ninguém está podendo. A maioria das pessoas não estão podendo trabalhar, né? Então a gente está esperando passar esse momento de perigo do vírus. Quando passar o risco do vírus, aí a gente vai reabrir e vamos voltar com os cursos, com os treinamentos em micropigmentação e estética. Mas como a minha função é ensinar e parada dentro de casa, hoje eu vou fazer um treinamento. Hoje eu vou dar dicas numa técnica de micropigmentação que é considerada a técnica mais difícil de ser dominada pelos micropigmentadores, que é o fio a fio realizado com o dermógrafo, que é a maquininha, né? Hoje eu vou fazer fios com eles para vocês verem. Os fios feitos com Tebore são mais, aderiu muito mais, os profissionais aderiram mais aos fios com Tebore, porque trabalhar com Tebore é mais fácil. Porém, da mesma forma que ele proporciona fios muito bonitos, fáceis de fazer, ele tem um outro lado, que é a má fixação em alguns tipos de peles. Então, quando que eu vou indicar um fio com dermógrafo? É bom que eu domine esse fio com dermógrafo, é excelente, porque para peles lipídicas, peles muito amplas, muito oleosas, peles com os ósteos muito dilatados, com os poros muito abertos, é indicado o fio de dermógrafo. Outro caso, pessoas que têm predisposição ao queloide, é indicado também fazer nessa pessoa os fios com dermógrafo. Pessoas que são muito sensíveis à dor, que têm um limiar baixo para dor, também indicamos os fios com dermógrafo. Peles com má fixação de pigmento por outros motivos, também temos que recorrer ao dermógrafo. Todas as técnicas que a gente faz com o dermógrafo têm uma maior durabilidade, uma maior fixação na pele, devido à resposta fisiológica. Quando eu trabalho com o Tebore, acaba se causando uma reação inflamatória bem maior do que com o dermógrafo. E o corpo acaba expulsando o pigmento devido a essa inflamação ser maior. Então, o dermógrafo, pouquíssimas pessoas, muitos cursos acabam não alertando ao aluno que os fios de Tebore não vão fixar em todas as peles. E muitos não ensinam o fio de dermógrafo. Eu faço questão de ensinar o fio com dermógrafo. Inclusive, ele é muito mais antigo do que o fio de Tebore, que começou há poucos anos. O fio de Tebore veio a melhorar os fios de dermógrafo. Uma técnica apoia a outra e a gente acaba amadurecendo e uma vai ajudando a outra a ficar mais bonita. Então, a micropigmentação é uma arte, a gente tem que treinar. Hoje eu vou mostrar esse treinamento para vocês. Se vocês obedecerem os parâmetros que o dermógrafo requer, vocês vão conseguir fios hiperrealistas, muito parecidos com os fios de Tebore e com uma maior durabilidade. Então, quais são esses parâmetros? A posição que você vai trabalhar. A posição do profissional ela é relativa. Eu vou indicar a posição de trabalhar por trás na cabeceira da cliente ou na lateral da maca. Parte da sobrancelha por trás da cabeceira e a outra parte, os fios do corpo, na lateral da máquina. Outro parâmetro importante é velocidade da sua mão. Você precisa dominar a velocidade da sua mão. Você tem que trabalhar com o dermógrafo de forma muito lenta, porque ele faz aquele fio através de pontinhos. Então, esses pontinhos têm que estar bem junto para que dê o efeito de traço, de fio. Peso da mão. Peso da mão é muito importante, porque se você aprofundar, o que dá fios grossos, largos, é o peso da mão. Então, assim, você tem que trabalhar arranhando, sem penetrar com a agulha, arranhando superficialmente a pele, mas de uma forma muito lenta para que o pigmento fique bem implantado. Esse arranhamento é bem superficial. Normalmente eu gosto de trabalhar com a agulha, a caneta do dermógrafo levemente inclinada. Eu não ponho muito a 90 graus, porque dessa forma ela pode entrar mais. E não é interessante que entre uma grande parte da agulha. A agulha entra só a quina, a lateral. Então, dessa forma, eu venho raspando, arranhando de uma forma muito suave. Se você tiver um peso da mão maior, tiver mais pressão na sua mão, equilibre isso diminuindo a força do seu dermógrafo, para poder fazer o equilíbrio. Então, você pode trabalhar com uma potência menor, mas o ideal é que a mão seja bem leve, que a nossa cliente não sinta nenhum peso da caneta, que a gente apoie bem nossa mão numa parte do rosto da cliente quando a gente for trabalhar. Eu vou mostrar uma foto para vocês nesse vídeo, que a caneta, a agulha que a gente faz, o fio a fio, que é a agulha de uma ponta nano ou uma ponta fine, ela não é totalmente fina. As pessoas muitas vezes se equivocam achando que a agulha ela é fina do início ao fim.
E nesta foto que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, nesta foto aqui, que a agulha, ela tem a parte fina, que é a pontinha, depois ela tem uma parte que forma um cone e o corpo que vai alargando. Essa agulha é a agulha de uma ponta de fio a fio e ela foi ampliada. Então a gente não pode aprofundar, ter peso na mão, porque vai entrar a parte larga da agulha e vai gerar fios largos. Fios largos é terrível. Além de ser esteticamente não ser bonitos, não fica bonito, não fica natural, todo fio a fio, por mais que você consiga ele fino, pós cicatrização, haverá uma expansão, haverá um alargamento desse pigmento, desses fios pós a cicatrização. Então a gente tem que conseguir fios finos, porque pós cicatrização eles já vão estar um pouquinho mais largos. A direção dos fios é regra na micropigmentação de fios de dermógrafo, que o fio do dermógrafo ele vem em direção ao coração. Ele finalize, não importa de que parte da sobrancelha ele começou, mas que ele finalize a pontinha na direção do coração do profissional. Por quê? Porque vai dar uma curvatura bonita, bem semelhante à do T-body. Então eu vou mostrar para vocês, vamos treinar, hoje é dia de treinamento, fios de dermógrafo, das técnicas mais difíceis de dominar devido à vibração, à trepidação dos equipamentos. Todo equipamento, do mais barato ao mais caro, ele vibra. Uns têm uma vibração maior, outras menor, mas todos têm uma certa vibração. Eu costumo dizer que o micropigmentador ele tem que dominar o dermógrafo como o motorista domina o carro. Porque se for ao contrário, se você se deixar ser dominado pela máquina, não dá certo o trabalho. Então você que tem que dominar ela em peso, em velocidade, em direção do trabalho, do traço que você vai fazer, ok? Vou mostrar para vocês aqui uma sobrancelha fio a fio, utilizando o dermógrafo. Então, o dermógrafo, devido a ele gerar menos inflamação, quando a gente implanta o pigmento no corpo, a gente desperta todo o sistema de defesa que vem tratar da cicatrização da pele. Depois eu vou mostrar para vocês também um videozinho de como acontece essa cicatrização chamada fagocitose. Vamos aqui ao fio. Gente, nunca comece pelo primeiro fio, comecem a partir do segundo fio, deixe o primeiro fio que ele é bem comprometedor para fazer depois. É bom, eu sempre peço para os meus alunos fazerem 2 fios, ver como que tá a pressão da sua mão na cliente, se aquele fio tá legal a espessura, se tá tudo bacana, se tá pegando bem o pigmento e depois ele faz sem estar limpando. A gente não pode estar limpando o tempo todo para não perder o desenho. Então, no fio de dermógrafo, essa parte da fase 1, eu vou fazer aqui eu estando na cabeceira por trás da cliente. Então você vem num vai e vem. O movimento dos fios com o T-body é só vem. Alguns momentos eu vou ficar calada porque quando eu falo a gente acaba balançando, perdendo um pouco o controle da mão. É importante que vocês comecem esse vai e vem 1 milímetro depois que você entrou dentro da caixinha. Então você começa sem vai e vem e termina sem vai e vem, porque o vai e vem é no meio do fio. O meio de um fio pode ser mais largo e as pontas, as extremidades tem que ser mais finas. Então escorrega, você vem leve, escorrega para dentro da caixinha e em seguida você faz um vai e vem. Lembra que é um vai e vem muito lento, gente. Pode levar de 8 a 9 segundos para se fazer um fio. Isso não quer dizer que a gente vai demorar no trabalho de micro, não. Isso é para implantar bem o pigmento. Se você andar rápido, esse pigmento não vai pegar. E a direção que eu termino esse fio é na direção do meu coração. Para o coração. Isso independente de que fase de fios que eu esteja na sobrancelha. Procurem deixar o mesmo espaçamento entre um fio e outro, porque depois a gente vem com preenchimento, onde a gente faz as ramificações, pequenos fios entre eles. E vocês podem deixando o mesmo espaço, que é mais ou menos de 1 milímetro entre um fio e outro. É ruim quando acaba a tinta e a gente não terminou o fio.
Quando você tiver que alongar um fio que não deu para terminar com aquele pigmento, você pega ele pelo meio, nunca pela ponta de onde ficou a parte inacabada. Pega ele pelo meio, porque como eu disse, o meio pode ser mais largo. E aí você vem finalizando para que essa ponta fique mais fina. Eu gosto da agulha longa em trabalhos de traços, de fios, de contorno, a agulha longa. Se fosse um preenchimento, a agulha mais curta, porque eu tenho que ver a agulha fazendo o movimento. Apoie bem a mão de vocês, é muito importante o profissional ter um apoio, não trabalhar com essa mão alta. Você precisa se apoiar aqui na testa da cliente. Quando você for fazer os fios do corpo, você já vai para a lateral. A gente não vai ter como girar a cliente. Então a gente vai para a lateral da maca para trazer os fios na direção do coração. São duas posições nas duas sobrancelhas. Tanto a direita como a esquerda, os fios da fase 1, que são os frontais, a gente faz por trás. E os fios da base inferior e da base superior na lateral da maca. O que dificulta muito no início, os alunos dominarem bem, é esse vai e vem curto. É como se eu fosse e voltasse a distância de um ponto. O pulso da gente não se move. Muitas vezes a agulha não segura pigmento por mais tempo, por ela estar muito longa, viu, gente? A agulha longa é bom porque a gente percebe bem onde que tá, como que tá fazendo o movimento. Porém, se ela estiver muito para fora, vocês vão perceber que o pigmento não dura nada na agulha. Vai ter que diminuir um pouquinho. Ideal são 2 milímetros para fora e que você esteja vendo essa agulha para fazer esse movimento de fios. Sempre trabalhe com a pele da cliente muito esticada, porque qualquer movimentozinho da pele já dá diferença no traço. Eu sempre trabalho nessa posição. No início, quando eu tinha bastante dificuldade no fio de dermógrafo, eu superei assim, fazendo por trás da cliente e seguindo essa regra de trazer os meus fios no sentido do coração. Já foi comprovado que fazer o fio com movimento de vai e volta danifica menos a pele, gera menos inflamação do que você fazer só com o movimento de vinda e depois repetir novamente. Porque só com uma vez não pega, vai e vem, pega. Porque a primeira vez abre a primeira camada de pele, a epiderme, e a segunda passada, quando volta, deposita o pigmento. Se sentir que a mão tá tremendo, respira, tranca a respiração. Vai ajudar a ficar com a mão mais firme. Trazendo os fios na direção do coração, eles terão curvatura na ponta para não ficar um fio reto. Lembrando que todo fio, independente de onde ele nasça, ele tem que olhar para a cauda, no sentido da cauda da sobrancelha. Nem para baixo, nem para cima, olhando para a cauda. Bem, gente, se for uma pessoa que tem bastante falhas, eu já estou terminando aqui o trabalho de fios. Se for uma pessoa que tem bastante falhas, vai levar mais fios, mais ou menos uns 50 fios. Então tá aqui a sobrancelha. Eu vou esticar para vocês. Se fosse no fio de tebore, a gente veria que o EVA estaria com aquele corte, né? Ele abriria a primeira camada do EVA. Aqui no dermógrafo a gente percebe que não fica lesionado nada.
Por isso um dos maiores motivos da maior fixação com o dermógrafo. E com o dermógrafo a gente também consegue essas curvas, né, que são bonitas, feitas com o T-Body. Vocês fazendo esse tipo de fio a fio, vocês terão menos problema com retoque, volta praticamente sem falhas, então eu estou esticando aqui para vocês verem. Os fios com o dermógrafo. Você vê que não lesionou de forma nenhuma o EVA, ele tá bem inteiro. Então, gente, esse fio aqui, a gente percebe que não arranhou tanto a pele, então é assim na pele humana também. Se ele tivesse sido feito com o T-Body, vocês veriam aqui as fendas no EVA. Bem, mas eu não sou contra os fios com T-Body, muito pelo contrário. Com o T-Body aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, eu fui a pioneira. Eu trabalho com T-Body também, mas eu vejo que ele tem uma boa fixação em alguns tipos de pele. Então, hoje em dia, eu procuro dar essa consultoria e aconselhar a minha cliente o que é melhor para ela. Então, se ela quiser fazer os fios de T-Body e for adequada ao tipo de pele dela, quais são os tipos de pele adequada para T-Body? Peles mais finas, menos oleosas, com os poros mais fechados, os ossos mais fechados. Percebo também que em pele madura, fixa muito bem o T-Body e volta praticamente sem retoque, né? Quando você vê em um trabalho que volta mais de 60% apagado, não adianta insistir nele, você tem que mudar a técnica. Espero que essas dicas tenham ajudado a quem tem dificuldade em dominar o dermógrafo para fazer fios. No isolamento eu vou estar aqui praticando, como eu já disse para vocês, a arte de micropigmentar, ela exige esse treinamento sempre de nós profissional, para que a gente possa aprimorar, deixar o nosso traço mais bonito. E que Deus nos ajude e que a gente possa em breve voltar às nossas atividades com segurança. Um beijo a todos.